bem com todos? Muito obrigado. Uma alegria reencontrá-los. Agradecer a Damião a oportunidade, o privilégio de iniciar esse mês de aniversário da casa. O Grupo da Paz comemora mais de um ano. São 28 anos de fundação legal, né? Mais os 4 anos anteriores. Vocês estão vendo um pouquinho do flashback aqui. Isso aqui é a reunião que foi feita no grupo Paulo de Tarso, Neto de Araújo. Vocês conhecem o bairro? Neto de Araújo. Nós utilizávamos aos sábados o ambiente do centro, que nos foi oferecido com muito carinho, para que pudéssemos continuar com o nosso trabalho de união do Grupo da Paz. E justamente nessa casa, que nos acolheu com tanto carinho, Paulo de Tarso, nós tivemos a reunião, a Assembleia de Fundação do Grupo da Paz. Dentro de tudo aquilo que exige, além da questão que envolve, como se dá a César o que é de César, né? Deus o que é de Deus, dentro daquilo que envolve a lei material, nós cumprimos, fizemos uma Assembleia de Fundação, com a primeira diretoria, né? Nós temos, desculpa ficar um pouco de costa, mas o senhor José, que é de Óculos, né? Seu amigo, que é o pai da Kátia, Miriam, a família, irmã da Kátia, a Helena, o Roberto Luiz Cruz, hoje ele está em Goiânia com a família, o Zé Nilton, todos irmãos queridos. Essa foi a primeira diretoria. Tem aquela foto anterior aqui? Quando você era mais jovem? Não, essa foi a Assembleia de Fundação. Acho que foi a Assembleia de Fundação. Em 77 ou 84, 25 de setembro de 84. Inclusive lembrando, dentro até desse calendário, que no dia 30 de setembro desse ano nós teremos as eleições da nova diretoria. O Grupo da Paz, dentro dessas regras estabelecidas. E nós vamos falar do Grupo da Paz, tá? Então eu estou tranquilo quem está falando do Grupo da Paz. Né? Dentro dessas regras estabelecidas na legislação, na nossa legislação, o Grupo da Paz é uma entidade, uma associação sem finalidades lucrativas. Inclusive, dentro das regras estabelecidas no novo Código Civil, nós temos um conselho deliberativo, que é composto por vários sócios da entidade, que escolhe o diretoria, dentro das regras estabelecidas na legislação. Esse conselho deliberativo, na verdade, é que conduz os trabalhos, as orientações da casa. E a diretoria faz esse elo entre o que o conselho delibera, define, determina, e a diretoria tem mais essa questão do trabalho executivo e que faz o contato com cada frequentador da casa, buscando conduzir os trabalhos da casa, respeitando principalmente, desde o seu início, as regras da doutrina, do cristianismo, da orientação da casa. Isso é necessário para que nós tenhamos um andamento adequado. Nenhuma entidade, porque é Grupo da Paz, mas um grupo não representa um trabalho em equipe ou de união das pessoas. É importante que haja essa união, esse comprometimento, esse objetivo maior, que cada membro desse Grupo da Paz, não só do Conselho, não só da diretoria, mas cada irmão que está aqui hoje, de quarta-feira, que acompanha os trabalhos da casa, estão comprometidos com os nossos objetivos. A questão da pureza doutrinária, a questão do sentimento cristão, da escola, de aprendizado, da oficina de trabalho, e de um tempo de oração. Então, vamos conversar um pouco sobre isso, porque a doutrina espírita, o Grupo da Paz, procura e trabalha ativamente para que tenhamos mais uma célula dentro da nossa sociedade que leve a verdade da doutrina espírita, o fortalecimento do cristianismo e principalmente de uma rede que trabalhe cada vez mais para o interesse de um mundo melhor. As redes hoje são tão importantes, nas redes sociais, então que essa nossa rede também trabalhe ativamente através das vibrações, do trabalho de dedicação, da doação e principalmente do comprometimento. Isso é muito importante. Nós estamos, às vezes, conduzindo a nossa vida um pouco largado demais em determinadas questões que envolvem principalmente aqui sentimento, religião, trabalho em favor do próximo, nosso próprio trabalho. É muito importante que o grupo se mantenha unido e com os objetivos sempre voltados a um mundo melhor e um ser humano melhor, porque nós não estamos aqui só de passagem, é um aprendizado. Temos várias encarnações, passamos por várias vidas, mas cada uma delas é muito importante nesse trabalho de evolução
individual e de evolução do nosso planeta. Essa escola é uma escola, temos que torná-la cada vez melhor. Se alguém quebra um vidro, vamos trocar esse vidro dessa escola. Se alguém picha as paredes, vamos pintar as paredes dessa escola, porque é a nossa escola. A escola é importante nessa nossa fase evolutiva. Essa escola terá uma graduação melhor daqui a alguns anos, não importa quantos anos sejam. É como aquela piadinha, né? O irmão quis testar, né? Teve um contato direto com Deus e quis testá-lo, e perguntou a Deus assim: Deus, o que é 1 milhão para você? Para mim 1 milhão é 1 centavo. E 1 milhão de anos? Para mim 1 milhão de anos é 1 segundo. Então o senhor poderia me dar 1 centavo? Então espere 1 segundo, né? A noção de tempo é pouco diferente no universo. E nós tínhamos o neto do Zé Newton, ele estudava caverna. Quem é que estuda cavernas também? Faz algum curso de zoologia, zootecnia, biologia. Ele ia para as cavernas, ali na região do Iporanga, Eldorado, né, Apiaí, aquela região, tem muitas cavernas. É muito interessante. Se alguém foi numa caverna, conheça. Né? O que eu tenho que fazer antes dos 30 anos? Eu já passei bastante dessa fase. Mas quem está antes dos 30, aproveita. Quem já passou dos 30, antes dos 40, dos 50, dos 60, estamos vivendo mais, né? Melhor, então nós temos uma oportunidade. Então ele estava conversando uma época comigo, dizendo o seguinte: leva muitas vezes 5 anos para que uma constituição daquela, né, vem de cima ou vem de baixo, eu não sei muito bem quais termos, tá? Me desculpe. Mas sei que um cresce de cima, outro cresce de baixo. Né? Foi que leva praticamente 5 anos para que tenha um crescimento de 1 milímetro, né? 5 anos para que tenha um crescimento de 1 milímetro. Quer dizer, a noção de tempo lá é um pouco diferente da nossa. E nós às vezes ficamos presos, às vezes com essa questão do tempo, da matéria, do relógio. Então vamos aproveitar, vamos dedicar o nosso tempo e vamos ter essa noção de que o nosso trabalho vai nos conduzir a algo maior. E que a existência no planeta Terra, ela é rápida e deve ser aproveitada. É uma nova aula, e a gente sabe que se você perdeu uma aula, chegou atrasado na aula, você às vezes não consegue acompanhar todo o contexto, para de repente na hora da prova, realizar a prova com tempo, né, da forma adequada, para tirar uma boa nota. Então vamos aproveitar os nossos momentos, vamos aproveitar que tivemos essa oportunidade de conhecer a doutrina espírita, trabalhar, conhecer o grupo da paz. É importante destacar que a realidade e a verdade ela é poliglota. Ela responde na língua que é perguntada. Isso tem muito a ver com a questão da doutrina espírita. Ela não, a verdade absoluta não está dentro da doutrina espírita. Não é isso. Tá? Nós não vendemos essa ideia. Mas nós temos um degrau a mais de entendimento em relação a todo esse universo e todas as leis que regem esse universo. Então a realidade do espírito, a realidade da reencarnação, não são criações da doutrina espírita. São leis maiores que regem o universo, que foi oferecida por Deus, que não é também esse velho de barba, que fica sentado num trono, andando para cá, outro para lá. Mas se o meu conceito de Deus é esse, perfeito, contanto que você acredite nisso. E você procure ser melhor dentro dessa visão desse velho de barba. Até a questão, outro dia eu me disseram assim: poxa, às vezes eu me escuto o Pai Nosso na prece que vocês fazem no centro. O Pai Nosso é uma mensagem maravilhosa que nos foi deixada por Jesus. E a partir daí, a simplicidade que Ele nos oferece de verdades maiores, através de parábolas, da simplicidade, da sua própria atitude, do seu comportamento, simples, mas de uma profundidade muito grande. E o Pai Nosso também tem uma profundidade muito grande. Se você analisar frase por frase, né, do Pai Nosso, cada forma dessa prece maravilhosa, você encontra ensinamentos incríveis, que envolvem inclusive a resignação, o entender, o trabalhar, né? E nós muitas vezes não fazemos o Pai Nosso aqui, porque é uma prece que, se eu começo o Pai Nosso, alguém está dormindo 5 minutos depois, porque eu sei o resto. A prece deve ser algo feito de coração. E se nós não utilizarmos a prece com esse sentimento,
acaba sendo algo decorado, sem o objetivo maior, que é nos ligar a Deus, que é o objetivo da religião, né? Religião é ligar o homem a Deus. E por isso que a doutrina espírita é uma religião. Porque nós fazemos, nós trabalhamos ativamente para que constantemente tenhamos um contato com espíritos que nos ajudam, que nos orientam, que nos intuem, e com Deus, nosso Pai maior, que atingimos a Deus, nosso Pai maior, através das atitudes, do comportamento das pessoas que estão à nossa volta. Não podemos amar a Deus se não amarmos as pessoas que estão à nossa volta. É praticamente impossível isso. E se não nos amarmos também, se não nos aceitarmos, se não nos entendermos, se não nos reconhecermos como os espíritos infantis, imortais, que reencarnamos e estamos aprendendo. E no aprendizado existe o erro. E o erro nos ensina muito. Muito mais, às vezes, do que os acertos e os elogios que recebemos, que estamos fazendo alguma coisa séria. A minha atividade profissional tem essa ligação muito próxima com o empreendedorismo. E o que você leva para o empreendedorismo é justamente isso. A empresa não deu certo, você não teve sucesso com o seu empreendimento, não culpe a carga tributária, o empregado que não colaborou, o sistema, o governo. Reconheça que ocorreram erros e que esses erros possam ser utilizados quando você vai abrir um negócio novo. Aí você tem toda uma bagagem de experiência, né? Bagagem pesada. Você tem muita experiência para que na próxima oportunidade que você tem de construir um novo empreendimento, toda essa experiência te conduza a novos acertos. Melhor, vamos cair novamente. É dessa maneira também que nós temos que conduzir a nossa vida. Os erros nos ensinam muito. Agora, só para repetir essa foto, isso aqui é 77, né? Não, 80, dezembro de 80. Já era 80? Porque começou em 78. Isso, 78. Terminou em 80. Esse centro era ali na Moca, né? Esse é do Calvário. Do Calvário, né? Centro Espírita do Calvário. Também aos sábados. E aqui era uma turma do Coen. Esse é o primeiro Coen. O Grupo da Paz, ele se formou através de um grupo do Coen. Quem participa aqui do Coen? Centro de Orientação e Educação Mediúnica. E isso eu coloco porque desde o início, a nossa base, quanto grupo e trabalho, teve como referência o aprendizado da doutrina espírita. Isso é muito importante. Muito importante para solidificar a atuação da casa, respeitando a questão da pureza doutrinária, os ensinamentos trazidos por Jesus e as orientações trazidas pelo plano espiritual. Então, já começou daí o trabalho do Grupo da Paz, tendo como base principal um grupo do COEM, que é o Centro de Orientação e Educação Mediúnica, que o José, o meu pai e a Sinara tiveram um repasse da metodologia do COEM, que foi estruturado no Centro Espírita lá do Paraná, no Centro Espírita do Paraná, que foi trazido em São Paulo no Centro Espírita Perseverança. Acho que alguns conhecem, porque já tiveram contato com Perseverança. Lá foi o primeiro Centro Espírita em São Paulo, e tinha essa metodologia de estudar a mediunidade, trabalhar a mediunidade, num curso mais rápido, de uma forma prática e teórica. Não que os outros cursos não sejam bons, não é isso, mas era uma metodologia diferente. Como nós temos hoje os cursos rápidos, de nível superior, vamos fazer uma comparação com esses cursos rápidos. E o José foi convidado a começar a fazer esse trabalho no Centro Espírita do Calvário, era aos sábados. Vejam que o Grupo da Paz, um pouco nômade no começo, usava com muito carinho, muita atenção o espaço do Centro Espírita do Calvário. Depois nós fomos fazendo um trabalho maior, outras pessoas foram se aproximando desse grupo, justamente pela proposta, que era o estudo, o aprendizado, e nós frequentávamos, nós íamos para Atibaia, uma vez por mês fazer um trabalho numa casa que atendia crianças tipo orfanato, só de menino, em Atibaia, todo mês nós íamos, a Kátia, a Giuseppe, a Miriam, um grupo grande. Íamos em caravana para Atibaia fazer esse trabalho, fazíamos um piquenique lá com tortilha, com um monte de... É muito... Já comeram tortilha? Tinha uma espanhola que fazia... Nossa, é algo que é impossível esquecer. Agora acabou. Tem isso? Tem um trabalho que nós fazíamos em Atibaia. Então, a escola
foi a base da constituição do Grupo da Paz. E o trabalho já fazia parte daquilo que o grupo entendia como importante para levar, né? Porque o conhecimento teórico é importantíssimo. É importantíssimo conhecer, entender a dinâmica, saber, mas se você não coloca em prática, é o velador embaixo, né? Você esconde todo o seu conhecimento e não transfere isso para as pessoas. É como a inovação. Hoje se fala muito de inovação, questão de sustentabilidade. Se a inovação não sai da empresa ou da academia e não leva para o cidadão melhoria da qualidade de vida, bem-estar, esse tipo de coisa, não atinge seus objetivos. São estudos acadêmicos importantíssimos. Mas se não ultrapassam o número da academia ou das entidades de pesquisa, né, FAPESP, FINEP, IPT e outras tantas entidades, e não atinge o cidadão, se não melhora a qualidade de vida do cidadão, ele não atinge seus objetivos. Alguém assistiu o Quarto Homem Sábio? Ninguém assistiu esse filme do Quarto Homem Sábio? É o seguinte, vocês sabem que a história que nos chega, que nos foi transmitida através dos livros, é que Jesus foi visitado por 3 reis magos. Certo? Cada um levou um presente, né, reconhecendo a figura do mestre que reencarnava na Terra. Ele reencarnou, viu, gente? Ele não foi criado daquele jeito não, tá? Purinho, bonitão, ele passou por várias fases evolutivas como nós estamos passando. Porque esse universo é infinito. Vocês já leem no jornal aí, foi encontrado no sistema solar não sei quantos bilhões de anos-luz. Esse universo é imenso, tá certo? E passou por várias fases evolutivas. E os espíritos vão evoluindo. Quem lê o livro do estudo do livro do Espírito sabe, né, da diferenciação que existe da evolução dos espíritos. Existem os espíritos que estão nas esferas crísticas, né? E Jesus é um desses espíritos que já contribuem ativamente para a formação de novos planetas, para a composição e ordenamento do sistema desses novos planetas, né? Estão chegando lá na célula como é que chama? De Deus aí. Estão acompanhando aí nos jornais? Molécula de Deus, né? Isso, estão chegando lá, né? Vamos ver. Mas o universo realmente é formado por uma matéria-prima única. E quando Jesus reencarnou na Terra, e pelas vias normais, tá? Desculpa se eu estou acabando com algumas crenças, mas ele veio pelas vias normais, tá certo? Dentro daquilo, ele não veio infringir nenhuma lei, certo? E essa lei de amor maior tem que ser respeitada. Ela é importantíssima. Não pode ser desprezada. Ser pai e uma mãe, o relacionamento de homem e mulher, de amor que gera uma nova vida, é algo que faz parte da natureza e de uma lei maior, então tem que ser respeitado. Quando Jesus reencarnou e foi visitado, nesse filme diz que existia um quarto sábio, um quarto mago, que também queria levar o seu presente. Então ele separou uma pérola, separou algumas coisas para que pudesse levar a Jesus. Só que no caminho desse quarto homem sábio, muita coisa aconteceu. Ele era um homem sábio. E nesse caminho encontrou um grupo de rancenianos que viviam da mendigância, do assistencialismo. Tinham ajuda, esmola para poder sobreviver. Ele encontrou aqui e falou: poxa, vocês estão num ambiente aqui que a gente pode fazer alguma coisa, pode mudar, vocês podem começar a plantar, mas a água é longe. Ele criou um sistema de pegar água do rio, trazer através do encanamento, que era de bambu, fez irrigação, aquelas pessoas começaram a plantar, colher e vender o produto, e com o fruto daquele recurso começando a melhorar a situação da vida das pessoas. Por isso que eu falei da questão da inovação. Se a inovação não chega para as pessoas, nós não temos uma saúde melhor, não temos um transporte melhor, nós não temos uma educação de qualidade, nós não podemos viver 80, 90 anos, e hoje nós vivemos 80, 90 anos. Isso eu estou falando pelo seguinte: tudo aquilo que envolve conhecimento, ele deve ser transmitido às pessoas, através da educação dos filhos, através da educação das pessoas que às vezes são nossos subordinados no ambiente de trabalho, através do trabalho realizado pelos professores. É engraçado que quando eu dava aula, eu perguntava: mas você trabalha também? Porque eu dava aula no trabalho, né? É engraçado isso. Tudo bem, mas é que, na verdade, acho que o objetivo é o dar aula é muito mais do que trabalhar, né? Acredito que eu espero que tenha sido isso, né?
Então, o transmitir o conhecimento é muito importante. Foi uma preocupação desde o início do grupo da paz. Por isso que essa figura é importante. Aqui nós temos o Gregório, o Oswaldinho, a Sinaida da Novinha também. A Cátia está no meio. A Cátia está aqui no meio, a Maria, que é mãe da Helena, e aquela moça no fim, a Lídia, que é a esposa do Roberto, que hoje está em Goiânia, educando seus filhos. Então o grupo começou com algumas pessoas que não estão conosco, outras desencarnaram, mas o grupo é muito maior até do que essa constituição física. E o grupo é muito mais antigo do que esses 32 anos, né, desde o início do Coelho, o grupo do Calvário. É muito maior do que isso. Nós estamos há várias encarnações trilhando os mesmos caminhos de aprendizado, de erros, de acertos. Estamos hoje reunidos aqui debaixo desse teto, buscando um aprendizado maior, buscando um contato maior com os nossos irmãos do plano espiritual, com as pessoas encarnadas. Poxa, eu não te conheço, mas tem um sentimento de carinho, né? Parece que já de várias existências que nós que estamos juntos, é assim que funciona essa lei maior de reencarnação, de oportunidade, que de forma nenhuma separa as famílias. Alguns criticam a reencarnação. Mas então não existe família. Claro que existe uma família maior. Tá? Esses laços de amor se mantêm, seja como pai, como filho, como irmão, como amigo, como tio, como cunhado. Esses laços se mantêm. E dependendo da forma como esse aprendizado exige uma mudança, então em um momento nós podemos ser pais, outros filhos, esse aprendizado vai sendo conduzido, e esses laços se mantêm. O que pode separar uma família, por exemplo, é se de repente meu pai fica sabendo, poxa, o Júlio vai para o inferno, e eu não vou sair mais lá, certo? Eu não vou sair mesmo, né? Agora ele vai para o céu, ou vai passar pelo purgatório. Isso pode separar as famílias. Isso, na verdade, é um sentimento, um ensinamento que pode transformar a nossa existência em algo muito fútil. Por que eu tenho que ser bom? Por que eu tenho que amar meus parentes? Não, eu vou cuidar de mim. Que infelizmente é um sentimento que muitas pessoas têm conduzido. Eu sentia isso há alguns anos atrás, as pessoas muito egoístas, muito fechadas, muito preocupadas com si mesmo, e às vezes em família, né, marido e mulher totalmente cada um seguindo para um lado, e reclamando de como o filho conduz a sua vida, mas não tem orientação nem do pai nem da mãe. Né? Então, uma separação total da família, dessa célula principal da sociedade, que é a família, cada um vivendo por si. E não fomos criados para isso. Nós fomos criados para viver em harmonia, em comunhão. Eu não preciso estar do lado da pessoa que eu não tenho carinho, mas eu não preciso ficar vibrando ódio com essa pessoa. Eu não preciso querer desejar o mal. Né? Aquela tal ideia da justiça, nossa justiça. Lá na frente você vai ver só, Deus vai fazer justiça. Que justiça minha? Essa é a minha justiça. A justiça maior de Deus não culpa, não perdoa. Não, é um equilíbrio maior, é um equilíbrio que a gente muitas vezes não entendemos, que é a lei de amor. Faça a sua parte, faça suas escolhas. Eu não fiz a melhor escolha, repara para uma nova existência. Eu fiz a melhor escolha, que ótimo. Transforme essa melhor escolha em benefício para as demais pessoas, porque nós temos que viver em sociedade. Temos que viver com as pessoas. É como aquela história do carinho frio, o carinho da historinha que as pessoas começam a ficar perguntando, mas se eu ficar dando carinho verdadeiro, aí vai acabar. Carinho verdadeiro nunca acaba. Amor verdadeiro não se extingue. A tendência é crescer e ampliar cada vez mais. E é isso que o Grupo da Paz procura trabalhar constantemente através da sua visão de escola, que é o aprendizado importantíssimo, mediunidade, reencarnação, vida espiritual, não é criação da doutrina espírita. A doutrina espírita abriu a janela para mostrar tudo isso. O plano espiritual veio e nos mostrou tudo isso. Tanto é que uma diferença básica da doutrina espírita para as demais religiões, ou da religião espírita para as demais religiões, é justamente essa. A religião é dos espíritos. Não tem uma influência direta do que eu entendo, do que Jesus nos ensinou, o que eu entendo que é importante para conduzir esse tipo de população de fiéis daquilo que essa religião procura ensinar. Todas são importantíssimas. Todas são importantíssimas para a condução desse sentimento de família, de união, mas cada uma delas entende e
pratica aquilo que Jesus nos ensinou, muitas vezes, por entendimento de uma pessoa frágil, com dificuldades, com carências, como todos nós. Então, a doutrina veio dos Espíritos. Eles nos oferecem a oportunidade de trabalharmos através daquilo que ele nos ensina. A mediunidade existe desde que o homem passou a encarnar no planeta Terra e em outros planetas. A mediunidade mais é do que uma ferramenta de contato entre encarnado e desencarnado. Não é privilégio de ninguém, não é missão de ninguém. A mediunidade é uma ferramenta. Então, o que a gente procura mostrar para o pessoal, olha, como ferramenta, você pode deixar encostada, ela vai enferrujar e não vai te oferecer o resultado positivo. Ou você pode trabalhar com essa ferramenta e melhorar a sua vida e melhorar a vida das pessoas. Então, aqueles médios que trazem uma ferramenta mais afiada, vamos dizer assim, é para que possa ser utilizada de uma melhor forma em benefício das demais pessoas e seu benefício próprio. Não é missão. Não existe privilégio nenhum em ser médium. Ao contrário, você pediu essa ferramenta para poder desenvolver o trabalho. Então, isso tem que ser entendido. Porque essa ferramenta é uma escolha que você faz quando vai encarnar, que independe da condição moral. Independe, por mais surpresa que vocês possam ficar, a mediunidade independe da condição moral. Agora, o seu uso, a continuidade do seu trabalho, sim. Depende basicamente da moral e da forma como essa ferramenta é utilizada. Então, aprender é muito importante, principalmente aprender aquilo que Jesus nos deixou como ensinamento maior, que é amar o próximo, amar a Deus, ajudar as pessoas. Então, dessa maneira que eu uso a ferramenta. Uma outra característica da doutrina espírita, é que o grupo da paz trabalha com muita força, trabalha com muita força, porque tentar ir no certo lugar, né? Mas trabalha com muita força, é a questão da oficina de trabalho. Uma casa espírita tem que ser uma oficina de trabalho. Seja o trabalho mediúnico, seja o trabalho em favor das crianças, seja o trabalho em favor das famílias assistidas, seja no trabalho individual, ou seja, tem que oferecer uma oportunidade, uma alternativa para que as pessoas aprendam e ofereçam todo o seu carinho, amor e aprendizado em favor do próximo. Então, ela tem que ser uma oficina de trabalho também, porque senão não tem utilidade. E tem que ser um tempo. Ou seja, temos que praticar o amor, temos que orar pelas pessoas que necessitam, temos que estudar os ensinamentos de Jesus, que são ensinamentos básicos para a condução da vida de qualquer pessoa. E não estão desatualizados. A cada dia, você, ao fazer o Pai Nosso, a ler uma parábola, a estudar os ensinamentos de Jesus, você encontra um recado novo. Mas eu nunca tinha percebido isso, que nós estamos amadurecendo. E isso é muito bom. Nós estamos amadurecendo, entendendo cada vez mais aquilo que Jesus tentou nos ensinar. Aquilo que procurou através das suas obras, da sua atitude, do seu comportamento, das suas ações, procurou nos ensinar. Quando ele subiu ao monte e disse às pessoas, perdoem, sejam resignados, não sejam maledicentes, entendam, haja compreensão, haja união, haja fraternidade, e procurou mostrar para as pessoas que esse é o único caminho que pode nos conduzir à conquista da paz. E paz se conquista, não se exige, não se compra, ela se conquista. E a paz se conquista com a consciência tranquila do melhor que eu posso fazer no meu grau de entendimento. Consciência, isso é muito importante. Não se exige de ninguém mais do que aquilo que ele possa doar. Não se exige de ninguém uma atitude melhor do que aquela que ele não está habituado a ter conhecimento. O que se exige das pessoas é que procure ser cada vez melhor. E uma normativa, uma orientação para isso nós recebemos. Através de todo o trabalho que vem sendo realizado, seguindo o desígnio maior de Deus, que é de orientação a cada espírito que aqui reencarna no planeta Terra, essa escola bendita. Vem com Moisés, lei de justiça, vem com Jesus, lei de amor, e vem com o Espiritismo, a verdade dentro da nossa condição de entendimento. Abrir as portas e mostrar que a vida não se resume aos 60, 70 anos da carne. A vida é muito mais do que isso. A vida, na verdade, não é vivida aqui. Aqui é uma fase evolutiva de aprendizado. E ao desencarnar nós encontraremos novas oportunidades, novos conhecimentos, um novo aprendizado, e vamos trabalhando ativamente por um mundo melhor.
que reencarnamos com esse objetivo. Primeiro, para nos tornarmos melhores. E segundo, para tornar esse mundo melhor. Ou se não o mundo, das pessoas que estão à nossa volta melhores. E o Grupo da Paz foi constituído com esse objetivo. Respeitar o trabalho que algumas casas fazem, que às vezes se apoiam no médium. Maravilhoso. Tá? Que esse médium faça o trabalho e que as pessoas contribuam para que continue fazendo o seu trabalho. Às vezes fica faltando um pouco da escola, do conhecimento, da oficina, que inclusive as pessoas se dedicam a apoiar o médium. E eu não faço nada. E enferrujamos a nossa ferramenta. Louvável o entendimento daquelas religiões que acham que ajoelhar é importante, que se prende a objetos, a leitura decorada de alguns textos. Louvável. Importantíssimo que isso aconteça. Eu lembro que às vezes eu me incomodava quando a gente morava na Vila Diva, né? Mesmo aqui no bairro, as pessoas vinham trazer aquela revista Despertar, não sei o que, não sei o que lá, e meu pai falava, mas é uma forma de divulgar a doutrina cristã, e tem que ser respeitada. O que nós não podemos é compactuar. Tá? O espírita tem que entender, tem que participar, tem que aceitar as situações com que nós nos deparamos, com muito bom senso e muito equilíbrio. O que nós não podemos fazer é compactuar. Compactuar muitas vezes com coisas que não fazem parte de uma lei maior, que mantém tudo em equilíbrio. Então o espírito tem que entender. E não tem que evitar. Você é convidado para isso, é convidado para aquilo, vai no casamento na igreja tal, vai. Perfeito. Perfeito. Nós temos. É toda uma forma de exteriorizar a fé das pessoas, e temos que entender isso. O que nós podemos é compactuar com algumas coisas que acabam dentro desse ritmo de novidade, de não sei o que, a gente acaba aceitando isso como válido e importante dentro da casa espírita, dentro do nosso comportamento como espírita cristão. Quem leu Paulo Estevão encontra, por exemplo, uma passagem onde se explica claramente que Tiago pedia para que as pessoas, os cristãos do início da divulgação da doutrina, se ajoelhassem para rezar, para que os seguidores da lei mosaica não proibissem a oração na casa do caminho. Era com esse objetivo, porque aí eles não desrespeitavam a lei mosaica, então eles ajoelhavam. Mas nós sabemos, Jesus nos mostrou que fez o Pai Nosso em pé no meio da multidão, orando com todas as pessoas. Essa simplicidade tem carregado uma profundidade muito grande. Então, é por isso que eu digo, respeitamos, entendemos, mas dentro de uma casa espírita e para o espírita, essas coisas não são importantes. O mais importante é o sentimento, o mais importante é a atitude, o mais importante é o crescimento, que está envolvido no centro espírita ser uma escola, centro espírita ser uma oficina, centro espírita ser um templo. E o Grupo da Paz comemora mais de um ano com a consciência tranquila, com o trabalho e com a certeza que tem oferecido a todos os frequentadores da casa essa oportunidade de aprender, de trabalhar e de orar, e de sentir o sentimento de paz, que é uma conquista individual no coração. Então, muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez o convite, viu, Damião, para participar desse mês. Agradecer o pai e minha mãe que me passaram e procuraram me orientar da melhor forma possível para que esse aprendizado realmente não completo, mas que esses ensinamentos, eu pudesse receber esses ensinamentos, respeitando as particularidades, lembrando as dificuldades, as minhas carências, porque a mediunidade chegou muito cedo em casa, né, e conturbou um pouco o ambiente, mas eles tiveram serenidade, procuraram da melhor forma possível resolver aquela questão, e fomos conhecer a doutrina espírita como última alternativa. Você já tentou o centro espírita? Né? Como última alternativa, e foi a melhor. Foi aquela que realmente trouxe de novo equilíbrio para a nossa casa, equilíbrio, um médium pequeno que não conseguia trabalhar com isso, que sofria muito com isso, e acabava fazendo com que as pessoas também sofressem, meu irmão, meu pai, minha mãe, mas graças a Deus foi o caminho. Como dizem, né? O relâmpago no escuro assusta, mas ele ilumina o caminho. Não vamos esquecer disso. Muito obrigado.